Boa tarde, eu sou Irma Galhardo, estou aqui para ministrar uma oficina de poesia infantil no projeto Circuito Popular de Oficinas, contemplado no edital PROMIC e patrocinado com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, da Fundação Cultural de Palmas. Então, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento para falar de poesia, especificamente poesia infantil, que é um tema que eu adoro. Quem me conhece sabe que eu respiro poesia. Então, é sempre muito agradável reunir para refletir sobre o assunto. Para falar sobre poesia, a gente começa assim, fazendo um histórico e fala especificamente do soneto. Porque o soneto é uma forma clássica da poesia, assim, né? É muito bonita, muito distinta, e que tem um status assim, maravilhoso, porque construir um soneto não é tão simples, né? Então, a pessoa, quando é um sonetista, você fala, poeta de mão cheia. Por quê? Porque o soneto é um poema de forma fixa. É um poema com 14 versos. Verso é cada linha do poema, né? Então, o soneto tem 14 linhas, 14 versos. Só que esses versos, eles não são distribuídos aleatoriamente. Não. Eles são distribuídos em 4 estrofes. Você sabe que estrofe é a reunião de versos, né? Uma determinada quantidade de versos corresponde a uma estrofe. Então, o soneto, ele tem 14 versos, distribuído em 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes são compostas de 4 versos, são quartetos. E as 2 últimas estrofes são compostas de 3 versos, são tercetos. Não tem nenhum soneto assim, direcionado especificamente para criança. Mas tem um soneto no Brasil que se popularizou demais, que é o soneto da fidelidade. Você conhece? O soneto da fidelidade foi escrito pelo nosso poetinha Vinícius de Moraes. Então, eu vou falar o soneto da fidelidade, porque vai ser um gancho para eu falar sobre o Vinícius de Moraes depois, porque Vinícius de Moraes escreveu bastante poemas que hoje é utilizado no livro didático da criança. Então, vamos lá. O soneto da fidelidade eu aprendi quando eu tinha 14 anos. Quando eu tinha 14 anos, não é igual hoje, que tem Google, que tem computador, que tem tudo aos seus pés. Não. Eu morava numa cidadezinha bem pequenininha, minha querida cidade, do Natal, Correntina, Bahia. Beijo, Correntina! Eu morava em Correntina. E a nossa biblioteca, a biblioteca da escola e a biblioteca municipal, eram pequenininhas. Não tinha muito livro. O acervo era bem limitado. E eu não conhecia o soneto da fidelidade de Vinícius de Moraes. Confesso que eu não conhecia. E a primeira vez que eu ouvi o soneto da fidelidade foi numa conquista, uma tentativa de conquista amorosa. O rapaz utilizou-se dos versos do Vinícius de Moraes para me fazer a corte, para me conquistar. Ai, olha como funcionou. Eu fiquei tão encabulada, tão tocada com aqueles versos, que eu corri para minha professora Cleonice e disse, professora, você precisa conseguir para mim o soneto da fidelidade de Vinícius de Moraes. Eu não acho esse soneto de caminho. E eu quero esse soneto. Professora de português, vendo uma aluna se interessar por um soneto, naturalmente providenciou, foi atrás desse soneto, pesquisou lá em seus livros, e me veio com a folhinha de caderno,
com o soneto manuscrito. A professora Cleonice Borba me trouxe o soneto escrito à mão, uma coisa linda. E aquele papelzinho, aqueles 14 versos, e os devorei. Eu acho que dali 5 minutos já estava falando o soneto de cor. E vou falar agora para vocês. De tudo ao meu amor serei atento, antes e quanto ao zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada momento, e em seu louvor, e de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu posso me dizer do amor que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto Deus. Vinícius de Moraes. Então, esse soneto é muito utilizado pelos enamorados, já foi musicado, a Maria Bethânia fala lindamente e está aí na boca dos jovens, apesar de ser uma forma fixa de poema, apesar de, para alguns, ser assim meio enfadonho, eu acho maravilhoso. Então, apresentei o soneto, apresentei os versos do Vinícius de Moraes, e aproveito e já trago o Vinícius, já seguro na mão do Vinícius de Moraes para adentrar os poemas infantis. O Vinícius de Moraes foi maravilhoso na escrita de poemas que criança se vê identificada. Porque o poema, ele nem sempre precisa ser escrito diretamente, especificamente para a criança, para que a criança se sinta tocada. E a gente vai falar mais disso daqui a pouco, quando a gente abordar o Carlos Drummond de Andrade. Mas o Vinícius de Moraes, apesar de ter sido um boêmio, um diplomata, profissionalmente ele era diplomata, e essa profissão possibilita muitas viagens, muitos cruzeiros, uma vida de muito luxo, muito iate e muito gin. E o Vinícius de Moraes, esse bom vivan, que tomava gin o tempo inteiro, ainda assim teve sensibilidade para escrever uma série de poemas que posteriormente foram musicados por ele e que encantou as crianças, professores e todo esse universo da infância. O álbum A Arca de Noé, que vem do livro A Arca de Noé, é repleto de poemazinhos graciosos, poemas encantadores, que a criança se identifica e fala com naturalidade. Por exemplo, a foca. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminhas? É dar ela uma sardinha. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. Um outro exemplo do Vinícius de Moraes é aquela musiquinha que todos nós cantamos, da casa. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. E tem o pato, lá vem o pato, daqui, patacolá, e uma série de outros. Pesquise que você vai ver o quanto Vinícius de Moraes acertou
na dose de lirismo, na dose de musicalidade, na dose de ritmo, de cadência, de tudo, de encantamento, desses poemas infantis. E eu não falei o da porta, que é o que eu uso para falar que vocês podem extrair poesia de qualquer coisa. Tem um poema que eu uso muito quando eu vou dizer que a poesia é acessível, que qualquer um pode produzir versos. Eu faço brincadeira, eu falo que a poesia está em tudo e que o Vinícius de Moraes conseguiu extrair poesia até da porta, por conta do poema Porta. Eu sou feita de madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro de supetão para passar o capitão. Eu abro devagarinho para passar o menininho e abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Só não abro para aquele que diz, e a mim bem pouco importa, que se uma pessoa é burra, feita porta. Então, Vinícius de Moraes teceu versos até com uma porta. E um verso divertido, prazeroso, né, engraçado. E fez coisas lindas, né, na música, deixou canções, maravilhosas. Mas nessa escrita mais acessível, nessa poética mais direcionada para o universo infantil, ele deixou pérolas também. Pesquise lá e passe para as suas crianças, tá? E o outro poeta que eu mencionei nesse instante, eu falei que não escreveu especificamente para a criança, no entanto, os poemas são bem utilizados nos livros didáticos, são bem utilizados quando se faz a escolarização da poesia infantil. Esse poeta é o nosso poeta maior, Carlos Drummond de Andrade, a quem eu presto total reverência, porque é o mago das palavras, né? Nosso poeta maior, aclamado pela literatura brasileira como o grande, né? Drummond é Drummond. Tem até uma música do Caetano Veloso que diz isso, só dá Drummond. Né? O Drummond é maravilhoso. E escreveu, você deve conhecer pelo menos, se você não gosta de poesia, mas tem mais ou menos a minha idade, você conhece pelo menos E Agora José. Porque o Paulo Diniz musicou o poema e foi uma canção muito tocada na década de 70 e de 80. Você se lembra? E agora, José? Poema lindo, né? Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio a utopia e tudo acabou, tudo sumiu. E agora, José? Se você tocasse, se você gemesse, se você cantasse a valsa vienense, se você dormisse, se você sonhasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, nem parede nua para se encostar. Sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José, José, para onde? José, para onde? E agora, José? Então tá aí Drummond, muito atual, cada vez mais. O Drummond
ele é tão presente na vida do brasileiro que mesmo depois de décadas da sua morte, da sua passagem, ele está aí constantemente nos lembrando, nos trazendo à tona versos que falam. Eu costumo dizer que o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, ele se encarrega da minha trilha sonora, né? Músico, ele põe música em tudo, ele tem trilha sonora para tudo. A arte gosta muito de trilha sonora, a arte em geral, né? Cinema, tá tudo colocando aí uma música, uma trilha sonora. A minha trilha sonora são os versos. Eu sou mais dos versos. Então, o Carlos Drummond de Andrade sempre tem um verso guardado ali para mim. Sempre que eu estou numa situação ou em outra, me ocorre um verso do Drummond. Sim, maravilhoso. Ele está sempre ilustrando o meu dia, enfeitando, né? Porque a poesia é esse encantamento. É como se você... É aquela florzinha que você vai lá e coloca no cantinho da página do seu caderno. Ou então, aquele detalhe todo especial que você coloca em cima do bolo confeitado, aquela cereja. A poesia é isso. Se você quer enfeitar alguma coisa, coloca poesia. E o Drummond, ele faz isso com a minha vida, ele está sempre enfeitando. Situações até tristes. Ele vai lá e me manda um verso. Sempre perfeito. Os versos do Drummond encaixam, você fala, uau! Como é que esse moço pensou nisso e me mandou exatamente agora? E uma sintonia, uma coisa... Quando você convive desde sempre com os poetas, eu contei na oficina anterior, quem está me acompanhando, eu contei que a minha amizade com os poetas é desde sempre, desde muito cedo. E que ainda na segunda série primária, lá quando eu tinha 7 aninhos, eu tive um livro maravilhoso que eu não me esqueço, que foi um livro didático de língua, expressão, língua portuguesa e expressão. Não lembro, só lembro da autora. A autora era Débora Pádua de Melo Neves. E lá nesse livro, eu conheci um monte desses poetas maravilhosos da língua portuguesa e fiz amizade ali com eles. Quando eu falo que eu fiz amizade, fiz, até com os que já tinham morrido. O certo é que eu os trouxe para a minha vida. Eu segurei na mão desses poetas e eles são meus grandes amigos. Eles estão sempre do meu lado, estou sempre rodeada, tá aqui, ó, tá. Carlos Drummond de Andrade está aqui, Cecília Meirelles está aqui, Clobela Espanca está aqui. É tanto poeta. Manuel Bandeira, meu querido Manuel Bandeira. Eu segurei na mão deles e vou, levo, e os carrego para onde vou. E assim, eles estão sempre me jogando seus versos. E eu pego esses versos como se fossem flores enfeitos meus dias. Faça isso também. Utilize-se da poesia para colorir o seu dia. E a gente falando de Drummond, eu toquei no assunto do Carlos Drummond de Andrade para falar da metáfora. Porque a metáfora é um dos principais instrumentos que o poeta utiliza para tecer bons versos. Porque, às vezes, você quer contar uma história, mas a poesia, ela, quando de forma escrita, que é o poema, a forma escrita da poesia é o poema. Então, o poema, ele tem uma linguagem econômica, uma linguagem poética. Você não pode sair escrevendo tudo ali de um verso. Senão aquele verso vai descer e vai virar várias linhas, vai virar um conto, outra coisa. Né? Um período longo lá, não vai ser um verso. Então, a linguagem poética ela é uma linguagem concisa, é uma linguagem econômica. Então, o poeta feliz, o poeta perfeito, é aquele que consegue traduzir muita coisa
em poucas palavras. É aquele que consegue nos proporcionar sensações variadas, reflexões variadas, a partir de poucas palavras. Então, o Carlos Drummond de Andrade, ele se utilizava muito da metáfora. Todo poeta utiliza. Por quê? Porque a metáfora é você substituir uma palavra que você vai falar por outra que você fez uma comparação. Metáfora é comparar. É uma comparação. Então, se você quer falar uma coisa, assim, de uma maneira feia, meio sem graça, meio sem encantamento, sem lirismo, que é o que sempre tem nos poemas, você pega aquelas palavras sem lirismo, aquelas palavras que ficaram organizadas de uma forma feia, e substitui por palavras semelhantes, por comparações. Então, aí você vai estar utilizando a metáfora, porque metáfora é comparar. E se você fala, por exemplo, aquela moça é tão maravilhosa que quando ela conversa, meu Deus, olha, todo mundo fica parado olhando para ela. Gente, parece que ela irradia uma luz. Que coisa! Ao invés de você falar tudo isso, você pode simplesmente utilizar da metáfora e comparar a moça com o quê? O nosso astro rei, com o sol, que é aquele que brilha sempre, que atrai todos os olhares, não é assim com o sol? Então você diz, aquela moça resplandece com o sol. Olha que metáfora. Né? Então, metáfora, comparação. Certo? E o Carlos Drummond de Andrade se utilizou da metáfora da pedra para criar um dos poemas mais polêmicos da língua portuguesa, que é exatamente a pedra no meio do caminho. Por que ele falou a pedra no meio do caminho? Como assim? Que comparação foi essa? Em que sentido que ele utilizou a pedra? Me fala mais dessa metáfora, Lima. O Carlos Drummond de Andrade, ele perdeu um filho antes de nascer, filho nascituro. E isso doeu muito em sua alma. Então, foi um momento assim, muito difícil, um momento que ele não conseguia encontrar alento nas coisas. E essa dor tão dilacerante, ele traduziu em verso. Ele se utilizou da metáfora da pedra. Ele disse que essa dor que ele estava sentindo era uma pedra no meio do caminho. Né? Que aquele poema tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Jamais me esquecerei daqueles dias na vida das minhas retinas tão fatigadas. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Então, vocês viram? O Drummond extraiu poesia de uma pedra. O Vinícius de Moraes extraiu poesia da porta, que é feita de madeira morta. Olha que coisa maravilhosa. Você pode extrair poesia de qualquer coisa. Você pode extrair poesia de alegria ou de dor. Você pode fazer poesia de protesto. Você pode fazer poesia de gratidão. Você pode fazer uma poesia para denunciar alguma coisa, poesia de denúncia. Existe poema triste, poema fundo, de todo jeito. Porque poesia é sentimento. E os sentimentos nem sempre são bons. Existem sentimentos variados. Existe sentimento de indignação. Existe poesia de indignação. Existe sentimento de revolta. Existe poesia de revolta. Existe sentimento de gratidão. Existem poesias belíssimas de gratidão. Certo? Então, a poesia é sentimento
está presente em tudo, em todo lugar, em qualquer coisa. E a forma escrita da poesia é o poema, certo? Então, o poema, ele pode ser rimado ou não. Né? Se não se trata de literatura de cordel, ele não precisa necessariamente ser rimado. Tem escritores e poetas que apreciam a questão da rima e da métrica e se debruçam ali e estudam arduamente, porque metrificar um poema não é simples. É uma coisa complicada. É uma coisa que você faz, só para você ter uma ideia, os poetas que metrificam, ele vai fazendo assim, ó, na hora de metrificar, de fazer os versos, ele faz um verso com a caneta aqui, o lápis, e ele vai contando as cadências, certo? E aí a sonoridade, quando é sílaba tônica, ele bate o pé mais forte, que é também uma técnica que eu utilizo para literatura de cordel, com crianças, sala de aula, né? Quando a gente vai ministrar oficina de literatura de cordel, vai ensinar a questão ali da rima, cadência ali, a gente, né, vai na batida do pé. Então, não é simples, metrificar é uma coisa, assim, tão elaborada que já nem se usa mais, não se estuda mais. Eu, particularmente, não estudei métrica. Quando eu fui estudar literatura, já não se estudava métrica. Por que não se estudava métrica? Por quê? Por causa dos maravilhosos modernistas que vieram e desconstruíram todas essas regras, essa rigidez, essa forma fixa do poema, né? Do poema clássico, do poema até então. Em 1922, os modernistas, aqui no Brasil, 1922, a Europa foi antes, né? O movimento modernista. O movimento modernista chegou e disse: chega de arte em caixinha, chega de delimitar a arte. A arte, ela tem que ser como um cavalo selvagem disparada. A arte não pode ter amarras. A arte tem que ser livre. Né? Então, vamos desconstruir essa coisa de tudo certinho, de tudo rimadinho na literatura. Nas artes plásticas foram outras, as alterações, as reivindicações, na música foram outras. Mas o certo é que na literatura, que é o que a gente está tratando aqui especificamente, aqui no Brasil, aconteceu uma semana de arte moderna, em 1922, em São Paulo. E foi demais. Alguns jovens, mal saídos da casa dos 20 anos, resolveram desconstruir tudo aquilo que existe em termos de arte fixa. Quais foram esses jovens brasileiros? Anita Mafaldi, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira, meu querido Manuel Bandeira, e um monte de outros jovens que promoveram a Semana de Arte Moderna e chocaram a sociedade na época, porque foi uma semana de uma arte bem, da época considerada rebelde, né? Porque exatamente sem amarras, porque exatamente sem modelos, né? Era aquela coisa livre. E a literatura, o Manuel Bandeira, maravilhoso, com o seu poema Os Sapos, que foi lido no teatro lá, na Semana de Arte Moderna, e foi vaiado, foi um poema que foi vaiado, foi um poema que a sociedade odiou na apresentação, mas que se tornou uma espécie de bandeira do movimento modernista. Né?
porque nesse poema o Savas, o Manuel Bandeira, critica a sociedade da época, critica aquelas pessoas que só arremedavam, repetiam o que vinha da Europa, né? Então, ele critica aquela sociedade burguesa que importava até a cultura, quando nós tínhamos o Brasil, quando nós temos esse Brasil maravilhoso, esse Brasil verde e amarelo, cheio de mandacaru, cheio de belezas naturais, que é um país que nos deu Carlos Gomes na música, né, que é aquela coisa maravilhosa, que nos deu a própria Anitta Mafaldi, a Tarsila do Amaral, uma de Andrade, esses meninos aí, tá? Esses meninos modernistas que foram demais, e todos os modernistas seguintes da segunda fase, da terceira fase, né? Que aí entra o Drummond, que aí entra a Cecília, entra o nosso queridíssimo João Guimarães Rosa, e tantos outros, né, que a gente fala, fica assim, repleta de emoção, porque eles foram grandiosos, eles foram gigantes. E depois assim, da Semana de Arte Moderna, depois do movimento modernista, essa obrigação de produzir poemas rimados foi por terra, né? A arte é livre. Então, vamos fazer versos livres. Vamos escrever versos do tamanho da nossa inspiração. Você não precisa mais escrever verso com aquela métrica exata, né? Esse tem que ser do tamanho desse, que tem que ser do tamanho desse. Não. O verso agora é escrito do tamanho da inspiração. O único molde, o único ditame, a única regra é essa, né? É a inspiração. E então a gente, a partir daí, a partir da década de 20, aqui no Brasil, a gente passou a ter a liberdade de escrever versos, né? Versos que alguns chamam de versos tortos, versos capenga, versos de qualquer tamanho, verso imenso, verso curtinho, verso de todo jeito. E para exemplificar essa inconsistência e essa inconsistência na questão do tamanho dos versos e essa liberdade, essa alegria de escrever assim, eu vou falar um poema do Manuel Bandeira, um poema que eu aprendi lá naquele meu livro do segundo ano primário, da segunda série, lá do Débora Pablo, e que eu carrego para sempre. Por isso que eu falo, professor, da importância de se apresentar a poesia para a criança, ainda cedo. Porque todos aqueles poemas lá do meu livro de segunda série estão guardados aqui desde aquela época. Desde 1974, 75, eu guardo comigo, na minha memória, eu guardo esses poemas infantis que eu falo nessas oficinas. E, inclusive, esse que eu vou falar aqui, do Manuel Bandeira, Porquinho da Índia. Presta atenção no tamanho do primeiro verso desse poema. E presta atenção no tamanho dos outros, do jeito que são os outros versos. Não tem rima, não tem uma forma fixa. Mas é um poema lindo. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava. Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais limpinhos. Mas ele não gostava. Só queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum da minha ternurinha. Meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Então, vocês viram. Não tem métrica, né? Olha o tamanho desse último verso. Meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Verso imenso, né? E
Eu não vi nada rimando aí. No entanto, é um poema lindo. É um poema, quando a gente fala porquinho da Índia, todo mundo fala, porquinho da Índia. Quem conhece Manuel Bandeira, né? Ele nos remete lá para a infância, nos remete para dias felizes, nos remete para momentos de ternura. Não fazia casinho da minha ternurinha. Olha que poeminha. Então, tem uma série de poemas maravilhosos do Manuel Bandeira que você pode utilizar com seus alunos, com seu filho, com a sua criança. Tem uma série de poemas maravilhosos do Carlos de Moraes, já falei alguns, mas você deve utilizar principalmente Cecília Meirelles. Cecília Meirelles foi tão importante para a literatura infantil brasileira que se tornou marco, que se tornou divisor de águas, que se tornou, quando a gente fala em poesia infantil brasileira, automaticamente vem Cecília Meirelles. Primeiro porque ele escreveu abundantemente para essa faixa etária, especificamente para criança. E segundo, porque ela se preocupou com a cultura da infância. Ela foi a primeira pessoa no Brasil a montar uma biblioteca infantil pública. A primeira biblioteca infantil pública no Brasil foi criada pela Cecília Meirelles. Isso é tão importante que quando eu entrei para a Academia Palmense de Letras, que eu tive que escolher uma patrona, porque eu sou titular da minha cadeira. A minha cadeira número 35, o nome dela vai ser para sempre Irmã Galhardo. Quando eu morrer, outra pessoa que assumir essa cadeira, eu passo a ser a patrona, né, dessa pessoa. Você sempre é a patrona. Mas eu precisava de ter uma patrona. Então, eu escolhi a Cecília Meirelles para ser a minha patrona, não porque ela seja a autora dos poemas que eu mais amo, não. Eu gosto muito de muitos poemas da Cecília Meirelles. Mas tem poetas que eu amo mais que a Cecília. Por exemplo, Manuel Bandeira, maravilhoso. Carlos Drummond de Andrade. Mário Quintana. Né? Tem aqueles poetas que você tem aquela identificação, assim. Você pega um livro dele, você só falta desmaiar, assim, de tanta felicidade. A Cecília Meirelles eu gosto muito, muito, mas ela não é o meu Manuel Bandeira e nem o meu Carlos Drummond de Andrade. Né? É a minha Cecília Meirelles, é a minha patrona na Academia de Letras. Mas não escreveu os meus poemas preferidos. Ainda assim, eu escolhi a Cecília Meirelles para ser a minha patrona por essa significância, por toda essa representatividade que ela tem na poesia infantil brasileira. Por essa sensibilidade que ela teve ao montar a primeira biblioteca infantil do Brasil. Então, Cecília Meirelles é a minha patrona na Academia Palmense de Letras. E eu vou falar alguma coisa dela aqui, naturalmente, já que ela foi tão importante assim para a poesia brasileira, para a literatura de uma forma geral, para a poesia de uma forma geral, mas especificamente para a poesia brasileira, porque antes dela, as poesias eram assim, meio enfadonhazinhas, né? Cheia de você tem que fazer isso, você deve prestar atenção nisso. Cheia de ensinamentos, a poesia infantil brasileira, antes da Cecília Meirelles, tinha toda essa preocupação de passar valor, moral, o amor pela pátria. A exemplo disso, a gente tem o Olavo Bilac. Olavo Bilac escreveu muitos poemas direcionados para a cultura da infância, direcionados para a criança.
Inclusive, eu declamei muito Olavo Bilac, esse óculos não é meu. Eu declamei muito Olavo Bilac nas datas cívicas na escola. Os professores não davam, a gente declamava, botava papelzinho, poeminha, a gente decorar, declamar o Bilac na hora das apresentações. E eu declamei muita coisa do Bilac. E na oficina passada eu falei uma deles, deixa eu ver se eu lembro. Do trabalho. Tal como a chuva caída fecunda a terra no estio, para fecundar a vida, o trabalho se criou. Feliz quem pode orgulhoso dizer. Nunca fui preguiçoso. E se hoje sou venturoso, devo ao trabalho que sou. Então, era assim. As poesias antes da Cecília Meirelles sempre queria passar alguma coisa. A esquecida. Silêncio, psiu, escute. Quem vai declamar sou eu. É poesia bonita, a professora que deu. Estudei o dia inteiro, mas agora não me lembro. Sei que fala no Brasil e fala em 7 de setembro. Se eu pudesse começar, não amei, não me lembro. Vou-me embora, mas eu grito. Viva 7 de setembro. Então, era assim, eu decorei esses 2 poemas que eu acabei de falar aqui, lá ainda criança, que a gente, né, apresentava nos momentos cívicos. E tinha, toda segunda-feira, tinha o hino nacional, e a gente fazia o hasteamento da bandeira, e tinha algumas apresentações. Dia da Árvore tinha, Dia do Soldado tinha, Dia da Independência do Brasil, e, né, Dia das Mães, Dia dos Pais, a primavera, adorava falar poesia de primavera, mas era maravilhoso. E, então, o poema infantil antes da Cecília Meirelles era assim. Um poema comemorativo, um poema para passar valor moral, o amor pelo país. A Cecília Meirelles falou, não, essa menina tão pequenina quer ser bailarina, não conhece o dó nem o ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece o mi nem o fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não se cansa de tanto rodar. Põe na cabeça uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Essa menina tão pequenina quer ser bailarina. Mas depois esquece todas as danças e vai dormir como as outras crianças. E a Cecília foi produzindo poemas com muita sonoridade, com muito ritmo, com muita metáfora, muita aliteração, onomatopeia, prosopopeia, todas essas figuras de linguagem aí que atraem a criança, e ela usou e abusou, e assim, coisa de brincadeira mesmo, né? Menino luxento, você quer pudim? Não, mãezinha, tá muito ruim. Menino luxento, você quer salada? Não, mãezinha, tá muito aguado. Menino luxento, você não quer nada? Menino luxento, pois tome palmada. Muitas outras coisas. Que me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores. Olha que coisa mais linda. Um leilão de jardim. Você já pensou? Um leilão de jardim. Quem aqui tem uma ideia de escrever uma coisa maravilhosa dessa? Um leilão de jardim. Cecília Meirelles, né? Pombinha na mata. 3 meninos na mata ouviram uma pombinha gemer. Eu acho que ela está com medo. Disse o primeiro, e não sabe o que fazer. 3 meninos na mata ouviram a pombinha carpir. Eu acho que ele está com frio. Disse o segundo, e não sabe como fazer. Né? Uma coisinha assim. E foi lá a Cecília Meirelles
No último andar, olha que coisa linda que é aquele poema no último andar. É no último andar que eu quero ver. Que coisa linda aquele poema. E tantos outros que a Cecília soube fazer lindamente. O colar de Carolina, que eu adoro, estou sempre falando colar de Carolina. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. Colar de Carolina colore o colo de cal e torna corada a menina. E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. E ela falou de Carolina muitas vezes, né? Então, né? Mais de, Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e dizia: bom dia. Arabella foi sempre a mais bela. Carolina, uma sábia menina. E Maria olhava e sorria. Pensaríamos naquelas meninas que viviam naquela janela, uma que se chamava Arabella, outra que se chamava Carolina, mas a nossa eterna saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade: bom dia. Então Cecília Meirelles extraiu poesia, gente, de coisas da infância mesmo, do dia a dia da criança, coisa que chama a atenção. E a criança se apropriou. A criança brasileira contemporânea ama os poemas da Cecília Meirelles. Você que acompanha concursos de poesia, observe. Cecília Meirelles é campeã de escolha. Estão sempre lá atrás dos poeminhas dela. A gente tem também a Rosiana Murray. A Rosiana Murray é viva. Mora no Rio de Janeiro, escreve todos os dias, faz poemas maravilhosos. Ela publica nas redes sociais todos os dias. Pesquise a Rosiana Murray, acompanhe o trabalho dela. Escreva. Ela tem um projeto, a Rosiana Murray, você que é professor, depois que a pandemia passar, talvez você se interesse nesse projeto da Rosiana Murray. Ela tem um projeto que se chama Pão e Texto. Ela mora numa casa em Saquarema, na beira da praia. Então, esse projeto é o seguinte: ela recebe na casa dela grupos de alunos com professores o projeto Pão e Texto. Então, chega o ônibus com a agenda antes, naturalmente, né? Então, ela prepara aqueles pães que ela mesma prepara aquele café da manhã lindo naquela mesa. E ali ela recebe as crianças de determinada escola, eles tomam café, enquanto falam poesia, enquanto conhece o dia a dia da escritora, e aí manipula os livros que ficam expostos ali. E no final, cada criança adquire um livro, essa é a forma como ela é remunerada pelo trabalho, né? É a venda de um livro. Então, cada criança que vai na casa dela adquire um livro e ela autografa aquele livro, a criança fotografa e leva aquela lembrança para sempre daquela vivência que ela teve com a escritora e sua poesia. Então, é um projeto lindo, projeto Pão e Texto, que a Rosiana Murray realiza quando não é pandemia, e quando a pandemia passar, agende um Pão e Texto com a sua turma, professor. Vai ônibus de Brasília, de São Paulo, de tudo é lugar. Vai lá para o Rio de Janeiro conhecer a Rosiana Murray. Vai ônibus de contadores de histórias conhecer a Rosiana Murray, experienciar o dia a dia dela, uma coisa linda. Então, tá aí a Rosiana viva, que você pode levar para a sua sala de aula e você pode também, uma sugestão, fazer
fazer o cadastro do seu aluno, do seu filho, do seu sobrinho, no site do Itaú Cultural. O Itaú Cultural, ele tem um projeto Leia para uma Criança, que você entra no site, faz o cadastro e recebe esses livros lindos, maravilhosos, em sua casa, gratuitamente. Esses que eu estou mostrando aqui são de poesia, mas eles mandam, eu tenho uma coleção imensa de livros de história, eles mandam todos os anos para sua casa, uma coleção, se você faz o cadastro. O cadastro tem que ser renovado todos os anos. E os professores, eles costumam pegar CPF da família inteira para poder fazer cadastro dos aluninhos, porque eles querem que os aluninhos recebam em suas casas. Dá muito certo e funciona. São milhões de livros que o Itaú Cultural distribui gratuitamente todos os anos, e livro de qualidade, literatura assim, maravilhosa. Gente, esse livro é de uma beleza. Eu tenho uma sobrinha, Cecília, Cecília, beijo. Ela me disse que lia esse livro todos os dias, era o preferido quando ela era criança. Esse livro aqui é um dos meus preferidos da vida, no mundo inteiro. Um poema tão lindo que você não tem ideia. Eu vou ler daqui a pouco, para você ter uma ideia. Esse aqui, Poesia na Varanda, que maravilha. Todos esses, gente. Esse aqui, O Menino Azul, é um livro tão lindo que eu gosto de ficar exibindo ele para vocês. Eu tenho esse livro, é meu, ó. Você pode ter o seu. Escreva lá para o Itaú. Mas, gente, olha, se não é um tesouro, Menino Azul, da Cecília Meirelles. É um poeminha, mas ficou um livro tão lindo. Aqui está com ilustrações da Elma e é da editora Global. Olha que livro mais lindo do mundo. O Menino Azul. Olha que ilustração mais delicada. Ó, passarinhozinho. Ó, poesia começa antes do poema. Tá vendo? Não tem poema aqui ainda. Não tem nenhum uns versos escritos. Mas você já vê que isso aqui é poesia. Olha que ilustração mais poética. Isso é poesia, gente. Poesia está em tudo. A poesia está na ilustração. Antes dos versos, ela já está na ilustração. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos e com um barquinho no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tenha. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a Rua das Casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. Então tá aí esse livro maravilhoso que eu ganhei do programa Itaú Cultural Leia para uma Criança. Adquira o seu e leia para uma criança também. Tá? Tem muita coisa linda que não deu para a gente falar aqui agora. Não vai dar para falar. Eu estou vendo que o tempo correu mais do que devia. Não consegui segurá-lo. E ele está se esvaindo. Então, eu só vou dar assim, rapidamente uma sugestão para você que quer produzir poesia com sua criança, com seu aluno, ou com seu sobrinho, seu vizinho, seu filho. Você pode incentivá-lo a partir da poesia no leque, que é uma técnica inventadinha pelo amigo da minha amiga Amanda, o Juscelino.
já se foi desse mundo, mas deixou aí a técnica dele e a energia dele para a gente está passando. Então, você pega o papel, vai dobrando, assim, como se fosse um leque, e você escreve um verso na primeira linha e passa, né, para o círculo, para o grupo. Cada um escreve um verso. No final, vocês vão produzir um poema coletivo. Né? É claro que esse poema vai ter que, para ele ser produzido coletivamente, é preciso que esse grupo reflita coletivamente sobre um determinado tema, para que o poema tenha harmonia, né? Senão, um vai estar aqui falando de sapo, o outro vai estar falando de cavalo, né? Então, para que os versos tenham uma sintonia, é preciso que se reflita coletivamente, em conjunto, sobre um determinado tema, tá? Então, você faz assim, ou você pode encomendar. Depois que você apresentar essa técnica para o seu aluno, depois que ele perceber que é muito simples extrair poesia de qualquer coisa, você pode fazer isso aqui também, ó, versos soltos, assim, folhinhas, entrega para ele, fala, vai lendo aí, vai tirando e vai lendo, e isso vai formar uma poesia. É claro que você vai escrever versos que dialogam entre si, para que a poesia faça sentido, né? Para que tenha lógica, para que tenha coerência. Então, você entrega para o seu aluno folhinhas assim escritas, e ele vai tirando e vai lendo, né? E no final ele vai descobrir, e você vai escrevendo, ou vai botando ele para colar, ou no final ele vai descobrir que o conjunto dessas folhinhas que ele foi lendo assim era um poema. Se tornou um poema. Então, diante dessas sugestões, você pode encomendar para o seu aluno, como tarefa de casa, um poema coletivo que ele vai fazer com a família dele, um poema familiar. Ele vai contar uma história para cada um dos membros da família e vai pedir um verso. Vai explicar que verso é uma frase e vai dizer, fala, vai até falar sobre metáfora. Fala para o seu aluno, olha, sua família é cheia de poetas, eles só não sabem disso. E cabe a você contar isso para eles. Cabe a você despertar o poeta que existe em cada um dos seus familiares. Vai lá, extraia o poeta do seu pai, da sua mãe. Conta a história para ele. Fala, meu pai, o que você me diz sobre isso? Me fala uma frase. Vai falar uma frase bonita, pai. Sabia que existe um negócio chamado metáfora? Aí ele explica o que é metáfora. Pai, faça uma metáfora bem bonita aí do que você acha sobre essa história que eu te contei. Aí o pai vai criar um verso lá, o aluno anota, vai na mãe, faz a mesma experiência, anota o verso da mãe, anota o verso da avó, do primo, da tia. No final, essa criança vai ter um poema afetivo, porque é um poema feito por cada um dos seus familiares. Né? Então, aí ele pode, por exemplo, a professora pode estimulá-lo, incentivá-lo a publicar num blog, ou fazer uma ilustração, publicar o desenho, algum lugar, ou musicar, fazer uma canção daquela coisa, daquele poema. Né? Tá aí, a ideia, joguei a ideia. O professor vai perceber, vai descobrir a melhor forma de fazer isso com os alunos. Mas precisa fazer, tá, professor? Faça, professor, por favor. Trabalhe a poesia com o seu aluno. Inunde a sua sala de aula com poesia. Espalhe poesia pelo mundo, professor. O mundo está precisando de poesia. O mundo está precisando de poetas. Transforme o seu aluno num poeta. Quem sabe se esse aluno que está bem aí na sua sala de aula não será um Carlos Drummond de Andrade?
Não será uma Cecília Meirelles? Carlos Drummond de Andrade um dia foi criança, passou pela sala de aula e se descobriu escritor na aula da professora Emericiana. Ele até escreveu sobre isso. É um texto que você, professor, pode pesquisar na internet. Coloca aí no Google. Como nasce um escritor? É o nome da crônica que ele escreveu sobre isso. Ele começa bem assim, ó. De repente nasci. Isto é, senti necessidade de escrever. Aí ele vai contando como é que foi esse nascimento dele. Foi na aula da professora Emericiana. Aí a professora virou para ele, viu que ele estava disperso, que ele não estava prestando atenção no que ela estava falando. A professora falou, Juquita, o que você está fazendo? A professora chamava ele de Juquita. E aí ele escondeu, porque naquela época os professores eram muito rigorosos, né? O formato da aula era diferente de hoje, não tinha tanta ludicidade. As crianças não eram tratadas como criança na época que o Carlos Drummond foi criança, né? Então, não tinha ainda essa preocupação que tem hoje da cultura da infância, de se pesquisar tudo para criança, da psicologia, não tinha isso. Então, era tudo muito rigoroso, né? As pessoas muito rígidas. E aí ela foi repreender o Carlos Drummond de Andrade, o aluno Juquita. Ela falou, Juquita, o que você está fazendo? E ele escondeu ali. E ela levantou e foi lá e pegou, porque o professor fazia isso. E aí, quando ela pegou, a classe toda começou a rir, porque já sabia que o Carlos Drummond de Andrade seria punido. Ele não estava prestando atenção na aula. Só que na hora que a dona Emericiana leu o que o Juquita estava escrevendo, ela percebeu lirismo naquela escrita, ela percebeu que o Juquita era um futuro poeta, seria um grande poeta. Então ela virou para a sala de aula e ela disse, crianças, não riam do Juquita. Ele será um grande escritor. Eu falo isso até me emociono. Mas é um texto lindo, está aí na internet. É uma experiência que o Carlos Drummond de Andrade nos presenteia, a experiência dele, que ele nos presenteia, né? Escreve, conta para a gente, e que é uma coisa linda. É o despertar dele como poeta numa sala de aula. Então, professor, você tem uma responsabilidade imensa com seus alunos. Você tem um futuro em suas mãos. A sua criança, o seu aluno, professor, é aquela pessoa que vai construir o mundo que nós desejamos, o mundo que nós tanto ansiamos, o mundo que nós precisamos. Então, por favor, você tem em suas mãos um material precioso. Trate a criança com todo o lirismo, com toda a poesia que você puder. Coloque poesia no seu dia a dia. Encha a sala de poema, faça varal de poesia para tudo quanto é lado. Todo dia põe um poema na sala de aula. Uma vez, eu conheci um jovem professor de geografia que me disse, ele é goiano, ele me disse que, apesar de ser professor de geografia, ele só inicia a aula dele com um poema. Eu achei isso muito lindo. Ele disse que se sente na obrigação de semear a poesia. Faça isso, professor. Pelo menos um poema por dia. Pelo menos um, tá? Presenteie seu aluno com um poema por dia. E você vai ver no futuro o resultado desse seu semear. Porque a poesia, ela tem o poder de humanizar. Ela tem o poder de transformar as pessoas em seres humanos mais sensíveis, mais cuidadosos com o outro, mais preocupados com o meio ambiente, mais preocupado com o equilíbrio social. Certo? Então, semeie nessa criança que você tem aí a poesia. Plante muita
poesia nessa criança, porque amanhã ela vai estar tecendo os nossos dias, os dias vindouros. E que esses dias sejam tecidos com muito amor, com muita sensibilidade, com muita empatia, com muita solidariedade, porque é disso que a gente está precisando. Então, até nosso próximo encontro. Chegamos já ao fim da oficina. Obrigada a todos que nos acompanharam. E semeie poesia pelo mundo. Tá? Obrigada. Tchau.